Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando início ao nosso resolução de exemplos, certo? O nosso primeiro exemplo vai ser do capítulo 1, o exemplo 51. Eu adianto logo que todos os exemplos, certo? E questões, certo? Em pés, em polegadas, em KSI, KPSI, a gente vai converter tudo em sistema internacional com metro, milímetro, quilonewtons, MPa, certo? Outra coisa que aqui ele considera, né, os pinos, os furos, né, a seção líquida, né, que é a seção dos membros das barras onde tem o furo, e a área líquida ela é menor, justamente por causa do furo. Mas a gente vai considerar aqui que as ligações são todas reforçadas, certo? E que apenas o que interessa para a gente é a carga bruta, né, digamos, a área bruta, que seria a área no meio aqui da seção, certo? Então vamos ver esse exemplo como seria. Então o exemplo aqui é a altura aqui 100 centímetros, aqui 70 centímetros, a seção transversal, certo? Da barra AC 10 por 5, pessoal. Certo? Então a barra AC tem uma seção de 10 por 5, a tensão admissível, né? A tensão útil, na verdade, é 210 e a gente vai querer a carga P máxima para que a barra C tenha um fator de segurança de 3, certo? Então o que significa esse fator de segurança de 3? Basicamente significa que a tensão máxima que a gente vai dimensionar ou verificar essa barra seria para uma tensão admissível, que é igual a tensão de escoamento, a tensão máxima, dividido por 3, que é o fator de segurança. Então a gente vai aceitar que a tensão chega até 70 MPa, certo? Então vamos lá. Não, eu sugiro aqui vocês pausarem o vídeo, tentarem responder, achar o P máximo, para que a tensão, certo, na barra C chegue até 70 MPa. E aí, se vocês conseguirem ver tudo certo, vocês acompanham, se não, aí vocês veem aqui como é a solução, certo? É bem melhor para acompanhar a solução depois que vocês já tentaram ou já fizeram, ok? Então, a primeira coisa é analisar a barra BCD, certo? Essa barra aqui, ela vai ter uma carga aqui, ó, FC, que seria na direção da barra, porque a barra é ligada por um pino, então a única força que ela consegue exercer é na direção da barra. Aí aqui a gente pode fazer o somatório dos dois momentos em B, e aqui a parcela horizontal de FC, certo? Que seria FCX, não faz momento em B. A gente só teria aqui o FCY e o P fazendo momento. Então a gente tem aqui o FCY, que é a parcela em Y aqui, vezes 0,7, certo? 0,7 metros, 70 centímetros, menos P vezes 1,2, que é 1,20 m, certo? De B até D, tem que ser igual a zero. Daqui a gente chega que o FCY tem que ser P vezes 1,2 sobre 0,7, que dá somente 1,714P. Então, calculamos o FCY. Se a gente tem o FCY e a gente tem a geometria aqui, né, a gente pode calcular FC, certo? No caso, o FCY seria FC vezes seno de θ. Θ é esse ângulo aqui. Que daria que o FC, certo? Que é o esforço normal na barra, ele tem que ser igual ao FCY dividido pelo seno de θ. O seno de θ é 100 dividido pela hipotenusa, que é a raiz de c ao quadrado mais c ao quadrado. E aí a gente tem um seno de 0,9819. E aí a gente chega ao final, certo? Aqui está o
corpo livre, né, da barra BCD. Então eu tenho aqui uma força RB, na verdade RB a gente também tem uma componente horizontal, igual a esse aqui, mas a gente só está vendo aqui eixos verticais, né? Em B, em C e em D. Então a gente chegou, né, que FC tem que ser igual a 2.09p, certo? Só substituir o valor do seno de θ aqui nessa fórmula. Beleza, certo? Então, do início aqui, ó, a gente tem que a tensão máxima que a barra suporta, né, que a gente vai dimensionar é para 70 MPa. A gente tem a área dela, então a gente tem o maior valor de força normal que ela aguenta, que é quem? É a tensão vezes a área. A área é 10 por 5 centímetros, certo? Tá bem grande, né? Essa área, essa centrifugação. Então, a gente multiplica a tensão pela área e a gente tem a tensão pela área e a gente tem a carga máxima, né? Que seria agora para lá. A gente tem a nossa FC em função de P e a gente pega esse 2.9, traz para o outro lado e aí a gente calcula a valor de P, certo? Então é só pegar o 100PA, multiplicar pelo AC, isso aqui está em metros, certo? Então a gente vai ter o MPa, certo? Valor máximo, com 10 a menos 3 aqui. E aí a gente tem nosso valor em kN, certo? Então esse aqui é o nosso resultado final, certo? É isso aí. Dando sequência aqui, nosso segundo problema, capítulo 2, o problema 60, capítulo 2, 2.60. A gente tem duas barras com propriedades diferentes. Tem uma distância entre elas de meio milímetro e o que ocorre é uma variação de temperatura, variação de 120 graus, certo? E o que acontece? Essas barras elas vão se dilatando com o aumento da temperatura. Se a temperatura, se a variação não for suficiente, elas vão simplesmente alongar, enquanto elas não se encostarem, não vai aparecer nenhuma tensão e tá tudo certo, certo? Então a letra A ele pede para calcular a tensão que vai ocorrer na barra A de alumínio. A letra B pede o aumento do comprimento. Então se a barra A e a B, se o somatório do que elas vão aumentar de tamanho ficar menor que meio milímetro, então a gente já sabe a resposta também da A, que a tensão vai ser zero. A gente tem que calcular e a variação de comprimento vai ser justamente esse comprimento que a gente vai variar, que é bem simples, certo? Vou pegar o ΔT, multiplicar pelo alfa, coeficiente de dilatação térmica, a gente vai ter a deformação, multiplicado pelo comprimento, a gente tem o deslocamento, certo? Então o primeiro passo é esse, certo? Calcular essa deformação, tanto de A e de B, certo? Então, a gente tem o ΔT total, né? Ele estava a 20 graus. Sim, normalmente, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo, tentarem resolver sozinhos e depois voltarem aqui, certo? Então, continuando, a variação térmica, certo? Foi de 120 graus. Então, o primeiro passo é calcular o deslocamento do alumínio e do aço inoxidável, né? Então, o deslocamento do alumínio vai ser o comprimento da barra do alumínio vezes o coeficiente de dilatação térmica da barra do alumínio vezes o ΔT, que é 120. Então, aqui é o comprimento, 300 milímetros,
coeficiente de dilatação térmica, 23/6 por centímetro por centígrado, por grau centígrado, vezes 120 graus. E isso aqui é a variação do comprimento da barra de aço. O comprimento, o alfa e o ΔT. Então, somando os dois, deu 1,347, ou seja, mais de meio milímetro, deu 1,347 mm. Então o que vai ocorrer é que eles, quando vai variando essa temperatura, tem hora que eles vão encostar, e aí, se eles estivessem livres, por exemplo, se eles estivessem desalinhados, né, eles iam continuar aumentando, e aí tudo bem. Então, vai ocorrer, certo? Eu desenho aqui para ficar mais claro, o que vai ocorrer, certo? Por exemplo, esse aqui pode ter se deslocado isso aqui, e esse aqui ser deslocado isso aqui, certo? Então, isso aqui originalmente era 0,5 e vai ocorrer um deslocamento que ele queria deslocar, mas não pode, e vai um bater no outro. Então, esse deslocamento aqui, que é o excedente, certo? Vai ser tanto do alumínio quanto do aço. Então, o que vai acontecer é que quando eles começarem a se encostar, certo? A partir dali, vai ocorrer que o alumínio vai exercer uma força no aço e o aço vai exercer uma força no alumínio. Obviamente, essas forças iguais em direção oposta, certo? E aí, que força é essa, né? Imagina que eu tinha aqui só o alumínio, certo? E ele tinha uma barreira aqui. Vamos dizer que ele tem uma barreira aqui, certo? E eu coloco um ΔT nele, e ele vai querer se deslocar, mas ele não pode. Então, como é que vai aparecer uma tensão aqui, justamente por conta de estar comprimido ali, que ele quer aumentar e não pode. Qual vai ser a tensão que vai aparecer? A tensão é exatamente a tensão referente à força que eu preciso aplicar, que é a força que vai aparecer, para que eu retorne ele desse tamanho para aqui. Então, esse deslocamento que eu preciso dar, que é o deslocamento que ele teve, é o total de força que eu preciso aplicar. Nesse caso aqui, eu vou precisar de uma força, certo? No final, ele vai ficar numa situação intermediária aqui, certo? Então, eu preciso aplicar uma força P aqui, de forma que tanto o deslocamento que eu vou ter desse lado, mais o deslocamento que eu vou ter desse lado, dê igual ao excedente do que eu tenho de mais do que 0,5, certo? E é assim que a gente vai calcular esse P, e a partir do P, que é a força de contato entre os dois, eu calculo a tensão que aparece em cada barra, certo? Então, primeiro passo, calculo o ΔT, calculo o deslocamento total, 1,347. Qual é o deslocamento extra que gerará a tensão? É justamente o total menos 0,5, menos 3, que é o que eu tinha de folga. Então, isso aqui eu vou aliviar e vai ficar 0,847. Esse é o deslocamento que um entrou no outro e que eu preciso aplicar uma força para que ele volte para onde estava, certo? Mas essa força, ela vai ser aplicada nos dois, porque eu tenho uma força que ela vai comprimir o alumínio, vai comprimir o aço, e o somatório dessa compressão, desse encurtamento, tem que dar esse valor aqui, certo? Então é isso que a gente vai fazer, certo? Então, esse comprimento aqui a gente vai encurtar, vai ser a força que vai encurtar o alumínio e a força que vai encurtar o aço. Então, quanto é que ele vai encurtar o alumínio? PL sobre A, certo?
P sobre A é a tensão, eu divido pelo E, eu tenho a deformação, multiplico por L, eu tenho o ΔL. Mesma coisa aqui para o aço. Esse P é o mesmo, né? Como eu falei, o mesmo P para um lado e P para o outro. Ele vai comprimir os dois lados e esse somatório tem que dar esse 0,847 milímetros, certo? E aí é só colocar os valores aqui, certo? De L, E e a área, L, E e a área de cada um. Esses dois vezes P tem que estar igual a esse deslocamento extra aqui. Aí eu pego esse valor aqui, isso dá 3,6447, dá menos 9. Tem que ser igual a isso aqui, posso isso para o outro lado, eu tenho meu P 232, 10 a terceira Newton. Ou seja, eu vou ter uma carga ali de 232 kN atuando entre as barras. Contato entre as barras. Depois que houve o deslocamento, né, a variação térmica. E aí, calcular a tensão é fácil. P sobre A, ele pergunta aqui, ó, tensão normal, barra de alumínio. A área do alumínio é dada aqui, 2.000 mm². P sobre 2.000 mm² é 10 a menos 6 m². Isso dá 116 10 a sexta PA, que é MPa. Então, ó, compressão, né? Os dois estão sendo comprimidos para encurtar 116 MPa. Depois ele pede a variação de comprimento, certo? Então, a primeira coisa que a gente vê é que a variação de comprimento tem que ser menor que 0,5, certo? O que vai acontecer no final, eu tenho aqui o meu 0,5 inicial e eu vou ter o deslocamento de uma parcela e outra parcela, o deslocamento do outro, certo? Então, como é que a gente calcula? A gente primeiro calcula quanto seria o deslocamento total que a gente precisaria devido à variação de temperatura e depois a gente comprime ele devido à força que o aço está fazendo nele. Então aqui a variação de deslocamento vai ter duas parcelas. Essa primeira parcela é o deslocamento que ele queria ter realizado devido à variação de temperatura, mas o aço vai comprimir esse valor aqui, né? Esse P aqui, que é o carga de compressão ali no contato entre os dois. É só colocar os valores, né? L alfa dt, isso vai dar o total, menos o encurtamento PL sobre EA, isso dá 363 10 a menos 6 metros, que é 0,363 milímetros. Então, se perguntarem qual seria o deslocamento do aço, seria o que falta para 0,5, né? Aproximadamente 0,14 milímetros. Beleza? É isso. Agora vamos para o capítulo 3, a questão 3.50. Problema de torção, né? Capítulo 3. Então, você tem esse equipamento aqui, né? Que você aplica uma força aqui. Isso aqui ele vai se deslocar, certo? Para cá. Esse ângulo, né? Ele vai fazer isso aqui torcer para eu aplicar uma carga aqui e furar um plástico aqui em ponto A, certo? Ele dá essa carga P, certo? 600 Newton. Então a gente pode deixar aqui aplicando 600 newtons aqui de carga. Aqui no final vai sair a força que você quer para furar o plástico, certo? Então ele dá aqui a tensão admissível necessariamente, certo? Então esse torque, né? A barra BC, né? Vai sofrer um torque de P vezes D. Esse deslocamento aqui.
para essa alavanca, né? Ele vai causar uma torção. A barra BC, ela vai sofrer uma tensão, a gente tem que verificar, tem que dimensionar, certo? Projetar o diâmetro da barra, certo? Para que ele aguente essa torção. Outra coisa é que o deslocamento aqui, certo? Tem que ser no máximo 15 milímetros. Ou seja, tem que ser só 1,5 centímetros aqui. Então a gente vai também verificar quando eu aplicar essa torção, né, essa barra BC, ela vai girar, vai se deformar, vai em um ângulo, o ângulo total, né, é o aquele fisão, barra BC, esse fisão, certo, que vai dar esses 15 centímetros. Então a gente vai calcular isso aqui, certo, que é o fisão, e vai verificar se para esse G aqui, né, que é o modo de elasticidade transversal, o modo de soldamento, se desloca qual o C que eu preciso, qual o diâmetro que eu preciso para que eu tenha apenas 15 milímetros de deslocamento aqui. Eu vou calcular qual é esse φ máximo, né, para dar esses 15 milímetros. Certo. Então vamos primeiro verificar a tensão na barra, certo? Então o torque na barra é simples, né? Vai ser P vezes 300. P foi dado 600, vezes 300 eu tenho 180 Nm, certo? Esse é o torque aplicado. Como é que a gente calcula as tensões de alinhamento? Na barra BC é o torque dividido pelo módulo inércia polar vezes o C, né? O C é o raio, certo? A distância máxima do centro até a parte externa aqui, né? Aqui é o C. O módulo de inércia polar de um círculo, certo? É π R4 sobre 2, certo? Esse R aqui de cima com a de baixo fica 2T sobre π R3, certo? Então eu calculo R ao cubo, certo? Esse é o raio do cilindro. 2T π sobre a tensão de alinhamento máxima é isso aqui. A gente coloca a tensão máxima e a gente vai ter o raio mínimo, certo? Então, só fazer as contas aqui. Aqui o T, π, tensão de alinhamento máxima. E eu achei o raio máximo aqui. E o diâmetro máximo é 2 vezes isso, que é aproximadamente isso aqui, certo? 22,5 milímetros. Ok. Agora vamos verificar, né, o deslocamento. Certo? Então, mesma coisa, né? Eu vou aplicar uma deformação aqui, né? Que vai causar aqui a girar. E aí, esse deslocamento máximo tem que ser 15 milímetros. Então, qual é esse ângulo máximo? Esse ângulo máximo aqui, o φ é aproximadamente 15 sobre 300, certo? O braço de alavanca aqui é 0,005 radianos. Licença, Joaquim. Silêncio, por favor. Desculpe aí. Então esse é o valor máximo, né? Qual vai ser o φ que eu vou obter para aquela torção lá? Então eu tenho a torção, tenho o comprimento, tenho o G e o J, né? Vai ficar dependendo aqui do C. Aqui é a torção que a gente calculou. Então qual é o C para que esse φ aqui seja igual a isso aqui? Então, igualando isso aqui com isso aqui, a gente pode tirar o valor de C, que é o raio também, né? O raio do cilindro, da barra. Então, é só jogar os valores aqui. Aqui é o G, aqui o fisão máximo, aqui o comprimento da barra, certo? 500 milímetros. Torque. Então, a gente obtém o raio a quarta, né? E aí tira a raiz quarta,
e eu tenho o raio aqui 11.038 milímetros, ok? Ele multiplica por 2 e tem 22.1 milímetros. E aí o resultado final, né? CD igual a 22.5 milímetros, certo? Que é o valor maior que eu encontrei dos dois, certo? Então o diâmetro tem que ser maior do que isso, tem que ser maior do que isso, então ele tem que ser maior do que isso. Ok? É isso. Dando continuado agora o capítulo 4, a questão 106, certo? Então é dada aqui essa peça com o carregamento P aqui e pede-se as tensões na seção ABD, certo? Lembrando que essa seção, né, é a seção quadrada, certo? Como dá para ver aqui em cima, tem um C aqui atrás, obviamente, certo? Então, a gente vai calcular os esforços dessa seção ABD e dos esforços a gente calcula as tensões, certo? Então, vamos lá. Se fizer um esqueminha aqui, né, a gente tem isso aqui, certo? A gente tem uma carga P aqui e a gente tem as tensões nessa barra aqui, certo? Se a gente fizer um corte aqui, para saber os esforços internos, a gente vai descobrir que existe um esforço normal, com essa carga aqui, e um momento também. Fazer o somatório das forças verticais e horizontais, os momentos aqui, você vai ver que vai aparecer esses dois resultados aqui. Sendo essa carga P, certo? Essa distância aqui para cá é, então esse momento, obviamente, vai ser P vezes zero, para que esteja equilíbrio. E N tem que ser igual a P. Beleza? Então, nessa seção, a gente tem um esforço de momento fletor, igual a P vezes zero, e um esforço normal P, certo? Essa condição é conhecida como flexo-compressão. Você tem uma carga que gera momento e esforço normal, uma carga excêntrica, se é aqui é de excentricidade, certo? Então está aqui nosso momento, nosso esforço normal. Então, quais são as tensões que esses esforços vão exercer nessa seção, certo? Tem dois esforços, tem duas tensões, né? Então, dois esforços, cada um vai causar tensões normais. O carregamento normal gera uma tensão uniforme, N sobre A, caso N é P, e o momento gera uma carga que varia, né, ao longo da seção, no caso vai variando de B, de A até C, no meio vai ser zero, né, valha neutra. Em B eu vou ter mais compressão, que está mais perto, em A vou ter mais tração, certo? Mas a carga máxima vai ser aqui em B, justamente onde eu tenho a compressão do esforço normal e tenho a compressão do momento fletor, certo? Isso a gente já viu no passado. E qual vai ser essa tensão, certo? Tem o esforço uniforme, esforço normal, né? Tensão uniforme, esforço normal, e o momento vai levar a tensão máxima de compressão aqui na faixa BD. E essa tensão, né, que é M sobre I vezes Y, ela é máxima aqui em B, quando Y for igual a C, onde C é a distância da linha neutra no meio até o B, que é justamente a metade, né, de AB. Certo? Esse momento, né, é igual a P vezes E, como a gente viu. Então, a gente tem que a tensão máxima ser P sobre A mais PSC sobre I. A área, simplesmente 18 vezes 24. A gente tem a área aqui, metros quadrados. O I é BH3 sobre 12, onde H, certo, é essa distância AB, que é a linha, né, onde está sendo aplicado o momento. Então, AB seria o H. Então, é BD sobre 12, que é 24, vezes AB, que é o H, a terceira, certo? Acho que isso aqui está errado, certo? Então, dá isso aqui, certo? Isso aqui é um igual, certo? É igual a isso aqui, milímetro, 1 metro.
a quarta é isso aqui. Vou deixar tudo em metro aqui. C, né? Como falei, C é a metade de AB até B, então é a metade de AB. Então dá 18/2, que é 9 milímetros, ou 0,009. E a excentricidade, certo? É a distância da carga P até o eixo, né, de AB. Lembrando que quando a gente faz um desenho esquemático assim, usando a barra como uma linha, certo? Essa linha representa o eixo, certo? Então essa linha, certo? Sempre é o eixo da nossa barra. O eixo da nossa barra está aqui entre A e B. Então a distância de P até o eixo, certo? Que essa distância ela é 40 mais 9 milímetros. 49 milímetros. Beleza? Então, a gente quer que a tensão máxima seja 80 MPa. Então a gente calcula P para obter essa tensão máxima. O P pode sair daqui, né? Ficar 1 sobre A, S sobre I, vezes P igual a tensão. E a gente joga tudo isso para o outro lado e tem um P igual a tensão máxima, 80 MPa, sobre isso aqui. Então é 80 MPa, 10 a sexta MPa, 1 sobre a área, metros quadrados, a excentricidade vezes o C em metro, dividido pelo I em metro a quarta. Então está tudo aqui em PA metro quadrado, que é Newton. Então dá 1,994 10 a terceira Newton, que é aproximadamente 2 kN. Beleza? E agora a nossa última questão, capítulo 5, questão 15. A gente tem isso aqui, a gente vai fazer uma questão um pouquinho diferente, certo? Ele pede aqui só para calcular as tensões no ponto C, certo? Mas a gente vai desenhar o diagrama de força cortante, do momento fletor, e em seguida calcular a tensão máxima onde tiver o maior momento, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é calcular as reações de apoio, certo? Então, a gente fazendo o somatório do momento em C igual a zero, a gente tem RA vezes, deixa eu clicar aqui certo? Daqui para cá é 3. RA a gente considerando assim, nesse sentido positivo, certo? Considerando assim, sentido positivo. No momento, então vai ter RA vezes 3 menos 10 vezes 1,5 mais 3 vezes 2,2, que dá a carga total, e o braço da alavanca é daqui para cá 1,1, certo? A metade. Então, deixando o RA em evidência, a gente tem aqui 15, certo? Que é isso aqui, menos isso aqui, que é 66 vezes 1,1, dividido por 3 dá 258 kN. E aí o somatório das forças verticais, né? A gente tem 10 para baixo, 6,6 para baixo e RA para cima, isso dá 14,4, 1,2 kN. Então, aqui a gente já tem aqui RA, tem aqui 10 kN, aqui RC, aqui a carga distribuída. Vamos fazer primeiro o esforço cortante, certo? Então, a gente sobe RA 2,58. Daqui para cá não tem nada, a gente segue constante. Quando chega aqui, tem esse 10 para baixo. Então a gente desce 10. Isso dá 2, vai um 4, vai um 7. 7,42 negativo, né? Isso aqui constante até chegar aqui. Quando chega aqui, ele sobe quanto? Sobe 14. Dá mais ou menos uns 7, alguma coisa, né? 14 menos 7,4 menos 8 dá 6, alguma coisa.
6 é alguma coisa, escreve depois. E daqui, dá 6.6, claro. 6.6 porque daqui eu tenho que descer quanto? Eu desço 3 vezes 2.2, que é 6.6. E eu tenho que terminar aqui no zero. Beleza? Depois a gente vai fazer o momento fletor, certo? Então tá aqui, ó. Diagramazinho bonitinho do cortante e o momento. Aí é só calcular as áreas aqui, ó. Vamos integrar, que é o jeito mais fácil. Então aqui a gente sempre começa do zero. Como isso aqui é derivada e a derivada está constante, ou seja, o cortante é constante, a derivada é constante, quer dizer que eu tenho uma reta aqui que vai subindo devagarzinho, cujo ângulo é 2,58. E quando ele chegar aqui, qual vai ser esse valor? Vai ser 2,58 vezes 1,5, que dá 387. Então, vem aqui até 387. Quando chega aqui, agora, a inclinação muda, é para baixo agora, uma inclinação maior. Inclinação agora 7.24. Eu vou descendo 7.24 vezes 1.5. Então eu estava em 3.87, desço 742 vezes 1.5, que é igual a menos 7.26. Então eu vou descer aqui e aqui embaixo menos 7.26. Aqui para cá, a gente está aqui, a gente vai agora subir essa área aqui. Então ele vai começar subindo e esse gradiente ele vai diminuindo, certo? No final a gente vai estar com quanto? Tem que ter mais zero, né? Vamos conferir. A gente estava em menos 7.26, ele vai descer essa área aqui, vai subir, né? Verdade? Que é 6.6 vezes 2.2 sobre 2. Então é 6.6 vezes 2.2, isso dá zero, certo? Então vamos parar aqui. Veja que o gradiente aqui vai diminuindo, ou seja, quando o gradiente é zero, quer dizer que eu estou assim. Então ele vem aqui até chegar aqui. Então esse é o nosso diagrama, certo? Aqui é 3.8, 7, tanto logo, já avisei várias vezes, com certeza vai cair uma questão de desenhar o diagrama, ok? Então aqui, ó, o cortante, e aqui o momento fletor, certo? Eu desenhei aqui, certo? E agora, calcule a tensão máxima devido ao momento. Então, a gente precisa do momento máximo, né? O momento máximo foi esse aqui, 7,26. Certo? 7,26, momento em C. Então, o momento máximo 7,6. Qual é a tensão máxima devido ao momento? É o momento, já viu, né? Momento sobre M sobre I vezes C, certo? Isso é a mesma coisa que o momento sobre S, ou no Brasil geralmente é momento sobre W. Chama esse S aqui de W. Certo? Que a gente viu no exemplo passado, certo? Então, o momento a gente já tem. Para calcular só a inércia ou I, né? No caso aqui o S é igual a isso, né? Isso, na verdade é o BH3 sobre 12 vezes C, né? No caso C é H sobre 2. Isso dá BH2 sobre 6, certo? Isso não é mais é do que I sobre C, certo? Lembrando, no caso de seção retangular, claro, C, certo? Aqui, C, certo? É H sobre 2. Beleza? Aí não tem mais o que fazer, né? Então, o B
100 milímetros, né? 0,1 metro, H 0,2 metros, né? Isso dá 0,1 vezes 0,2 quadrado sobre 6, certo? Mais fácil assim, e vai dar isso aqui, ok? E aí, ó, é só pegar o momento dividido pelo S, certo? Lembrando aqui as unidades, certo? Está entre quilonewton. Aqui desde a terceira, né? Então não está em quilonewton, está em newton. Vezes metro. Aqui embaixo ele é BH3, né? É metro a terceira. Então o resultado, né? Vai dar N sobre metro ao quadrado, ok? Esse metro corta com aqui, vai ficar 2, fica newton por metro quadrado, que é PA, ok? 10 a 6 PA é MPa. Então o resultado é 10,89 MPa, certo? E aqui finalizamos o nosso vídeo de exercícios, ok? Qualquer dúvidas, pode entrar em contato e me perguntar. Até a próxima.